E dentro da nossa casa nós temos provado dessa misericórdia. De maneira que nós se surpreendemos o momento que o Senhor visita a nossa casa, visita eles. Outro dia nós estávamos orando entre família e de repente ele estava do meu lado, irmão, e ele estava de bermuda, camisa normal, criança. E o Senhor falou para mim: fala para o seu filho orar. E eu abaixei a minha cabeça, fui no ouvido dele e falei assim: filho, o Senhor mandou falar para você orar. E ele começou a manifestar a promessa do Espírito Santo. De repente o Senhor deu oração para ele dentro da casa dos meus pais. E foi uma glória muito grande. E quando nós levantamos, ele não parava de manifestar. E o Senhor falou para mim: pega o teu filho, a tua casa, vai embora. Que dentro da tua casa eu tenho uma surpresa nessa noite. Chamei minha esposa, chamei minha filha, peguei um menino, entramos dentro do carro. E ele manifestando a promessa continuamente, ele falou: corre, pai, corre, que chega em casa nós vamos dobrar o joelho e os anjos de Deus vão descer junto da nossa casa. Glória ao nome do Senhor. E quando nós ali chegamos, nos ajoelhamos, a glória de Deus se fez presente. Eu acredito que nós ficamos em base de 2 a 3 horas ajoelhados. Eu nunca vi o que eu vi naquela noite junto à minha família. E eu agradeço a Deus que por esses sinais nós temos visto muita misericórdia de Deus. E é difícil contar isso aqui, mas eu senti de contar e compartilhar com essa irmandade. Teve algum momento que nós estávamos em casa e nós não devemos ter vergonha daquilo que o Senhor ele faz para o nome dele ser glorificado. Temos uma natureza humana, estamos sujeitos às fraquezas e à fragilidade dessa vida. E outro dia nós estávamos em casa e a minha filha fez alguma coisa que eu fiquei triste. E eu, como pai, eu fui pegar o chinelo para repreender ela. E quando eu peguei o chinelo eu não sabia, porque só estava eu e ela conversando dentro de um cômodo sozinho. Quando eu peguei o chinelo, aquele menino gritou na escada: pai, não faça assim. Eu parei, ele falou: presta atenção no que o Espírito Santo vai te ensinar agora. Ele desceu, foi diante da minha filha, ele deu um abraço dela no nome do Senhor Jesus. E por detrás das costas dele, ele subiu com a mãozinha na cabeça dela e disse assim: espírito de tribulação que quer atrapalhar a comunhão da nossa casa, vai para a profundeza do abismo agora. Ele começou a manifestar, ele fez como que ele estava pegando alguma coisa na mão dele, embrulhando. Ele veio, abriu a porta da sala e disse assim: espírito de tribulação, vai para o abismo agora. Fez como que jogou, bateu a mãozinha, voltou: minha irmã, me dá um abraço no nome do Senhor Jesus agora. Quando ele abraçou ela, o Senhor tomou os dois em língua na mesma hora. Eu fiquei perplexo olhando quando ele terminou, que dois por um momento assim se aquietou um pouco. Ele olhou para mim, o Senhor tomou ele pelo Espírito Santo e disse: não deixa o inimigo tirar a vitalidade e uma virtude do amor por você aconselhar o povo. Não é com a força do braço, é com a manifestação dessa glória que o Senhor está vendo aqui. Agradeço a Deus que naquele dia eu aprendi mais alguma coisa com essa criança e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto de compartilhar uma obra com os irmãos, que é uma obra que nós, devido à maneira que o Senhor faz, nós temos que tomar cuidado onde contamos, o lugar que foi dentro de um presídio atendendo um batismo. Mas eu vou contar um pouco resumido de uma maneira que a Irmandade venha entender que foi uma obra assim, de uma maneira espantosa para nós. Deus preparou de nós estarmos atendendo um presídio, um batismo na P1 de Hortolândia, numa penitenciária, a Taliba Nogueira. E quando nós chegamos ali, é um salão muito grande, cabe mais de 600 detentos, e eles chamam até ali de mini Braz. Muito grande aquele salão. E começamos aquele batismo, estava muito cheio, e o Senhor tinha chamado 10 almas já. E o Senhor disse assim: só falta uma alma para encerrar esse batismo. E começou a chegar umas pessoas de uma denominação que após o batismo eles iam fazer o culto deles também. E o Senhor disse assim: para esse batismo encerrar, o Senhor vai chamar a última alma agora. Tem alguém que está aqui, você fez um desafio com a voz de Deus.
E se falou que se essa obra é guiada e movida pelo Espírito Santo, que esse é o caminho que faz o homem chegar diante de Deus e ter as moradas eternas, tem que falar quanto tempo você tem ligado a um grupo. A Irmandade já entende. Para você saber que é o Senhor que te chama, você tem 15 anos que você frequenta esse grupo. Mas hoje é o teu dia, é o dia aceitável. De repente levantou um homem e saiu correndo para o fundo. Chegou lá no fundo, alguém parou, ele falou: o que está acontecendo? Ele falou: não é, esse Deus, ele é fiel e verdadeiro. Fui eu que pedi esse sinal, mas antes de eu me batizar eu preciso acertar alguma coisa, me deixa embora, que se eu ficar aqui eu vou me batizar. E o irmão liberou ele, ele saiu e foi embora, ficou um silêncio. E de repente o Senhor disse assim: o Senhor nunca lançou uma rede para ela voltar vazia, mas vem vindo um peixe grande lá de trás para frente agora, porque você está aí, o Senhor está te chamando, mas você é preso com uma legião de espírito, e você é o homem mais temido desse raio dentro do Ataliba Nogueira. Todos temem e tremem diante da sua presença, mas você falou: se realmente é o Senhor que está me chamando, se realmente é o Senhor que tem uma obra de salvação comigo, eu quero que Deus me chama pelo meu vulgo apelido. Então você não resiste à voz de Deus agora. Dedo mole, levante e vem depressa. Levantou, bendito o Senhor, um homem muito grande, e ele veio chorando. Quando ele começou a vir pelo corredor chorando, eu assustei que aquelas pessoas das outras denominações levantaram e começaram a gritar: milagre, Jesus Cristo está entre nós. Eu não acredito que o dedo mole vai se batizar. Glória ao nome do Senhor. De repente ele entrou e se trocou. Quando ele subiu, que ele foi entrar nas águas para Deus dar graça de fazer o batismo dele, que ele pegou na minha mão, o Senhor batizou o dedo mole com a promessa do Espírito Santo, chamou ele na graça, libertou ele desse mundo, colocou ele em liberdade, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto na comunhão por aquilo que Deus colocou no meu coração, que tem alguém que está aqui, você veio buscar um sinal nessa tarde. Se esse é o caminho, o Senhor já está quebrantando alguma legião de espírito. Aqui é o teu lugar, aqui é tuas moradas, e daqui você vai saltar para a vida eterna em glória no céu.